problemas técnicos impediram a gente de continuar a live nas primeiras tentativas. Bom, segundo a Tatiana e segundo a Heloísa Aragão, né, a Tatiana Pagung, nossa especialista em saúde, e a Heloísa Aragão, nossa convidada, elas não estavam conseguindo me ver, estava meio pixelada assim a imagem. Bom, eu desconectei da internet e voltei novamente. Vamos ver o que vai acontecer agora. Deixa eu colocar aqui o tema da nossa live hoje, que é simplesmente o Setembro Amarelo. Vamos lá, vamos colocar aqui, vamos fixar o comentário. Agradeço a presença da Denise Monteiro Corso, da Tatiana Pagung, agora sim, ela entrou de volta. Tati, eu fiz uma reconexão, vamos ver o que vai acontecer. Deixa eu mandar para você o convite. Aconteceu. Gente, sempre, olha, já aconteceu com a Érica, aconteceu com muita gente. Vamos ver agora. Oi, Tati. Tá melhor, já está melhor. Melhorou? Opa! Olha aí. Desconectei e conectei de novo. Vai entender. Como é que você está, Tati? Boa noite. Agora sim, boa noite. Vamos pedir para quem for entrando e curtindo, porque aí a live ela chega para mais pessoas. Quem puder curtir. Quem for entrando, curte. Isso, a live vai para mais pessoas. Atenção, coloca aí, ó, a receita da Tatiana Pagung. Entrem e curtam, porque a live vai para mais pessoas. Boa noite, Heloísa Aragão. Seja bem-vinda novamente. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Quanto tempo? Quanto tempo? Você seja bem-vinda sempre. Tatiana, obrigado por fazer o convite novamente a Elo comparecer aqui de novo, para a gente poder compartilhar conhecimento sobre um tema tão importante, num mês tão importante para a gente discutir esse tema. Não obstante, a gente consegue falar um pouco sobre o Setembro Amarelo, o que é, como surgiu, o que acontece, e como a meditação e o autoconhecimento pode prevenir muita coisa, gente. Tatiana, boa noite para você. E se você quiser fazer uma introdução, por favor, fique à vontade. O programa é seu. Boa noite. Feliz de estar aqui novamente com a minha grande amiga, parceira aí de trabalho, a equipe Racho, a Heloísa Aragão, e que tem muita experiência nessa área. Então, vamos pegar bastante dicas com ela, vamos conversar bastante. O que a gente puder agregar aqui e somar dentro desse assunto vai ser maravilhoso, né? Afinal de contas, nós não compartilhamos, como é que é? Mais do que live. É mais que live. Muito mais que live. Você pensa que isso é uma live? Não é uma live, gente, é uma aula. É uma aula. Estamos com duas professoras aqui que vão falar sobre Setembro Amarelo, sobre meditação, sobre autoconhecimento. Aliás, internacional, hein? Elo, Buenos Aires, querida Buenos Aires, como é que está aí na Argentina? Parabéns pelo seu trabalho, tenho acompanhado nas redes sociais. Você está falando de muitos assuntos que realmente meteu o dedo na ferida. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Obrigada. Bom, o assunto desse mês é exatamente o Setembro Amarelo. Eu acho que você vai entrar com a introdução do que é o Setembro Amarelo, né? E aí a gente vai entrar digamos assim, com toda uma rede de... Eu andei fazendo, eu cheguei a escrever, só que eu esqueci de botar aqui no computador, até coisas que a gente pode fazer, né, para ajudar, né, as pessoas que estão necessitadas de apoio, enfim, há várias coisas que podem ser feitas, além, né, obviamente, que a gente vai falar do autoconhecimento, mas principalmente, né, eu estive, como é que se diz, vivendo um caso muito próximo dessa situação, então eu estou bem enfronhada no assunto, né, do quanto essa rede, do quanto da necessidade de ter uma rede de apoio, né, para você poder sustentar alguém que não está conseguindo se sustentar nesse momento, né? E eu tive assistindo várias palestras, né, de neurologistas, psiquiatras, psicólogos, né, que graças a Deus, graças a esse movimento, que a ideia do movimento é justamente desestigmatizar, não sei como é que você fala assim, desestigmatizar, palavra difícil, esse assunto ainda é um tabu, sim, né?
É um tabu e eu estava terminando uma classe aqui, eu estava falando para a menina que as estatísticas, elas não correspondem à realidade, porque muitas mortes não são consideradas suicídio, São por consideradas N acidentes. motivos. Considerados acidentes ou problemas de seguro de saúde. Quer dizer, tem uma série de fatores que tiram a estatística do que realmente é, Que já é né? alta, E que já é alta. que já é alta e que vem aumentando de ano para ano e diminuindo, o que é pior, a idade. É, Pois sim. é. Você tem, É hoje em algo, dia, suicídio infantil, que não era para é ser algo uma coisa nem... É o que a gente precisa realmente levar à sociedade, ser discutido sim, gente. Tem que ter fóruns abertos para poder discutir. Não é mais tabu. A gente precisa saber a causa, a consequência e o que está acontecendo, né? Bom, Setembro Amarelo. Minha parte jornalística é o seguinte, é explicar o Setembro Amarelo um pouquinho. Vamos explicar como é que surgiu, olha só. Tudo começou com a história de um jovem chamado Mike M., lá nos Estados Unidos. Ele era conhecido por ser um adolescente gentil e com habilidades com mecânica de automóveis. Ele chegou a restaurar um carro modelo Mustang 68 e pintou de amarelo. Em 94, aos 17 anos, o jovem americano tirou a sua vida. Nenhum familiar ou amigos perceberam sinais de que o Mike poderia estar passando por momentos difíceis. Afinal, o jovem aparentemente estava bem feliz com seu Mustang 68 amarelo. No funeral, os amigos montaram uma cesta de cartões e fitas amarelas com a mensagem: se precisar, peça ajuda. O gesto ganhou proporções e expandiu-se pelo país. Como símbolo, os adolescentes passaram a usar cartões amarelos para pedir ajuda a pessoas próximas e, por isso, também a fita amarela foi escolhida como representação de ações que incentivam todos aqueles que têm pensamentos suicidas a buscarem ajuda. Então, o caso é importante, o caso é atual, o caso pode sim acontecer e nós estamos aqui para colocar como a meditação e o autoconhecimento podem sim te deixar ou deixar uma pessoa que esteja com pensamentos suicidas de uma maneira melhor. Tatiana, com a palavra, por favor. Eu gostaria que a Elô falasse um pouco de que quando uma pessoa ela começa a criar esse quadro, que é muito importante ela buscar um profissional, porque ela pode estar precisando de algo a mais, né? Não só meditação e autoconhecimento, e sim repor essa parte neuroquímica, não é isso, Elô? Porque eu vou citar aqui uma frase que eu comentei hoje com a Tati, e eu estava, nessas palestras que eu estava ouvindo, eu só não vou citar o autor, porque infelizmente eu não anotei o nome, mas depois eu juro que eu te mando a frase inteira. Um homem pode viver 40 dias sem comida, 3 dias sem água, 8 minutos sem ar, mas só um segundo sem esperança. E é isso que mata. A pessoa que quer se matar, ela quer se matar porque ela não tem mais esperança de sair daquela situação na qual ela se vê, né? O que ela vive, o que ela pensa, o que ela sente é muito particular. Essa pessoa começa a se isolar, ela fica desesperada, ela fica desamparada, ela se isola da sociedade e ela começa a perder o interesse pela vida. E ela se sente completamente só e muitas vezes sem a própria percepção disso, né? E não tem ninguém que a entenda. Então, além do trabalho, né? O que eu estava falando para a Tati, a pessoa, quando está num estágio, talvez, que ela possa, né? Que é um estágio primário, no momento que ela ainda se sente desesperada, ou ela está num cume de um estresse, né? Porque o estresse é o grande causador. Grande detonador é a palavra que me falta sempre. É o grande detonador, né, de uma série de enfermidades, principalmente a depressão e a ansiedade, né?
E com essa coisa, com o advento, né, sei lá, com a vinda da pandemia, isso se agravou muito mais, porque os quadros de estresse das pessoas que não, né, que foi gerando uma ansiedade, né, eram 2 semanas, vocês lembram, todo mundo lembra, eram 2 semanas que viraram 40 dias, que viraram 2 meses, que viraram 2 anos. 7 meses, 2 anos. Né? Se você não está bem, ou você achava que você estava bem porque você tinha uma série de coisas do lado de fora, você tinha uma família, você tinha um emprego que você ia, você tinha os lugares que você ia dançar, beber, não sei o que lá. De repente, tudo aquilo em que você se apoiava, você se baseava, de repente é tomado de você, e você não tem um centro de equilíbrio, uma automotivação, um amor próprio, literalmente, na hora que você se vê privado daquilo, aquilo é o fim. Aquilo é o fim. E você não sabe quando é que isso termina, porque ninguém sabia, né, quando é que essa pandemia ia acabar, porque o negócio parece que teve uma época que parecia que piorava. Né, Tati? Foi a época que a gente fez mais live. Eu nunca trabalhei tanto na minha vida quanto na pandemia. Nós criamos muito, fizemos muita coisa, inovamos muito, muita live para chegar nessas pessoas que estavam isoladas, né? Então, então com a vinda da pandemia, esses casos aumentaram. Quer dizer, o nível de estresse aumentou. E o estresse, como eu estava falando, ele é o principal responsável por esses quadros de depressão e ansiedade, né? E quando ele chega num determinado nível, né, a depressão e a ansiedade chegam num determinado nível, começa a haver um desequilíbrio químico. Né? Então, a pessoa precisa procurar realmente um médico para poder voltar a esse equilíbrio, porque não adianta só você buscar o autoconhecimento, você meditar, porque aí você já tem uma coisa biológica, né? Neurológica, enfim. É importante as pessoas entenderem isso para que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se ela precisa já repor essa química, estamos falando da parte cerebral. É óbvio que ela vai precisar de um acompanhamento para a parte mental e emocional, como terapia, autoconhecimento, meditação, para que as pessoas precisem entender essa diferença e que isso se complementa. Né? Então, se uma pessoa já está no nível que ela não quer escutar ninguém, não quer conversar com ninguém, ela está precisando de um medicamento até para abrir espaço nessa cabeça para que ela possa conseguir escutar alguém. Então, é muito importante esse familiar identificar isso, porque as pessoas, de repente, nesse nível, né, Lô, já não pedem mais ajuda. Elas não pedem, elas não têm motivação, elas não têm força, né? Ou às vezes elas não têm nenhum entendimento daquilo, porque elas acham que depressão sei lá, é falta de vontade de... Depressão é aquele que fica só na cama. Não necessariamente. Você pode... ela pode se apresentar de N formas, né? Mas é uma falta de automotivação. Para a pessoa poder chegar a buscar essa automotivação, buscar esse equilíbrio, né? Que a meditação te dá, essa volta para dentro, né? Esse reconhecer-se, recuperar o seu poder pessoal, reconhecer o seu amor próprio, levantar a sua autoestima, tudo isso, meditação, terapia, vão te trazer. Mas você precisa, paralelo a isso, quer dizer, além da coisa química, paralelo a esse tratamento de recuperar quem você é, você precisa de uma rede de apoio. Ou seja, a família, que eu estava falando para a Tati hoje, a família tem que desenvolver uma escuta de escutar a dor do outro. Seja lá qual for, que pode parecer para você que está são, que está ótimo, que domina tudo, que a dor do outro é ridícula, mas não é, porque a dor do outro é real. Ele não pode, ele não consegue se levantar, ou ele não consegue dizer não, ou ele não consegue abrir uma porta, ou ele não consegue parar de pensar, né? O que acontece, o que é a depressão? É a mente voltada para o momento passado que ele não pode mudar. E ele projeta esse passado para o futuro. Então ele fica preso em 2 tempos onde ele não tem poder, que é o passado, e o futuro, como um filme de terror.
E a cabeça dele fica girando em looping dentro desse filme de terror. E não há saída. Então, se não há saída, por desespero, as pessoas fazem 4 coisas. Uma é dormir pra caramba, a outra é ir para as drogas, a outra é tomar, beber, né, virar alcoólatra, e a quarta alternativa é a morte. Que Né? parece Que é que a mais... que parece ser a mais tranquila, né, nesse caso para as pessoas, porque, não, acabou tudo também, eu não vou sofrer mais nada, está tudo certo. Mas não é assim não, gente, que isso? Tem remédio. Eu adorei a explicação do looping, e é realmente isso, a pessoa pensa no passado e projeta ele lá no futuro, um passado que ele não pode mais mudar, não pode mais aqui modificar o que aconteceu. Né? Muita coisa acontece, às vezes, quando um ente querido morre. Né? E a pessoa fica desamparada, e fica isso, aquilo, outro, e ficam meses e meses e meses. E acontece isso mesmo. A pessoa, eu quero dormir para poder fugir um pouco da realidade, e quando eu acordar já passaram algumas horas e já é um outro dia. Não é assim. E nem o uso de remédios também não é assim. Você tem que ter a consciência de que passado, presente e futuro. E é isso. Você tem que aceitar, de alguma maneira ou de outra. Se não conseguir, claro, a gente tem anjos queridos, como a Tatiana, a Elo, para poder abrir essa nossa cabeça. Inclusive, eu tenho alguns relatos que as pessoas que fazem terapia, né, falam assim, rapaz, me passou um antidepressivo, a doutora me passou um antidepressivo. E aí, eu não sei o que é, mas, cara, eu não tenho mais tristeza. Eu não sei o que acontece comigo, com a minha cabeça, que eu não tenho mais tristeza. Eu fico sorrindo, eu fico vendo as coisas boas da vida e tal. Falei, faz bem esse remédio para você? Então tá ótimo, meu amigo, vai em frente. Né? Que você não tenha pensamento nenhum ruim, por exemplo, de suicídio, ou que não tenha pensamentos da maneira como você exemplificou, Elo. Eu só queria dizer um pouquinho o seguinte, olha, falamos de suicídios na primeira onda da Covid-19, inclusive a primeira onda da Covid foi terrível. O número de suicídios, segundo a Fiocruz, estatisticamente falando, gente, resultados apontam que homens com 60 anos ou mais na região norte, o excesso de suicídios alcançou 26%, 26% dos homens com 60 anos ou mais. Além disso, nas mulheres, teve um aumento também entre as que têm 30 a 59 anos, tinham, né, em 2020, lá no início. O padrão também foi observado em mulheres com 60 anos ou mais no Nordeste, onde o excesso de suicídios aumentou em 40%. Olha que coisa, né? Nada disso a gente pensa que as pessoas, tudo bem, morreram de Covid, mas também se suicidaram. Olha que coisa incrível. Por favor, com vocês. Muita gente se sentiu pressionada nesse momento da crise. E a crise ela tem esses dois caminhos. Ou a pessoa se afunda nessa crise, ou ela cria uma oportunidade e faz dessa crise uma oportunidade. Mas muita gente que já estava pressionada, porque não é a pandemia. A pandemia ela só espremeu, e quem já estava cheio de ferida dentro entrou em contato com essas feridas. Então a pessoa tem dois caminhos. Ou ela se afunda nessas feridas e essa dor é tão intensa que ela quer matar essa dor, ou ela vai realmente buscar uma oportunidade a partir dessa crise. Mas como mensurar a dor de alguém? Não dá para mensurar a dor de alguém. Então, por isso que eu acho mais do que uma live para falar para pessoas que já estejam nessa crise, que talvez uma pessoa que já esteja nessa crise nem alcance essa live, nem queira assistir essa live, mas essa live, como eu estava conversando com a Elo à tarde, é para a família, é para as pessoas poderem prevenir. Então, por isso que é prevenção, ou seja, se cuidar, mesmo achando que você não precisa, né? Aprender ferramentas de meditação, por exemplo, e fazer um caminho de autoconhecimento, não é só quando a coisa aperta, mas infelizmente a gente acaba buscando quando a coisa aperta, né? A maioria, né, que chega para a gente entender quando a coisa está apertada. Raros são aqueles que vêm porque querem aprender mais sobre espiritualidade, ter autoconhecimento, né? Ainda não é na mesma proporção que uma pessoa chega na dor. Eu cheguei no Rashwa, né, pela dor, né, pelo meu pai estar em coma. Então, assim, a prevenção. Eu acho que a Elo pode falar um pouco mais sobre isso, sobre essa prevenção, sobre esse lar, sobre essa família, sobre essa escuta
E essas ferramentas que podem ajudar muito, né? Eu até fiz acho que um textinho, eu fiz, eu acho que já nem lembro mais o que eu fiz. Falei tanto sobre esse assunto essa semana que eu já não lembro mais o que eu fiz. Mas eu fiz uma lista, eu tenho uma lista. O que é? Quer dizer, a pessoa está com a dificuldade, né? E ela precisa de apoio, ela precisa de uma rede de apoio. E as pessoas que estão apoiando, elas precisam estar bem. Primeiro, para desenvolver a tal da escuta, para escutar a dor do outro, seja lá o que for que o outro disser, aceitar como ok, para que o outro possa começar a falar. Porque a maioria das pessoas, das tentativas de suicídio, das pessoas que, graças a Deus, não lograram, né? Elas falam que não se sentiam escutadas, elas não se sentiam entendidas. Então, a primeira coisa é escutar a dor do outro, sem crítica zero. É escutar porque o outro está como se estivesse com uma faca, literalmente, no peito, né? Segunda coisa, começar a mudar esse ambiente dessa pessoa, né? Se eu estou falando que existe um looping mental, então coisas daquele quarto acionam esses gatilhos que levam a esse looping mental. Então o que é inimigo da depressão? Arrumação, limpeza, higiene, mudar mudar as coisas de lugar, fazer exercício, convívio social, entendeu? Músicas que levantem, né? Mudar o cenário, mudar as conversas. Tem uma série de coisas que as pessoas podem fazer que não são assim, e fazer, literalmente, uma rede. Uma rede, porque uma pessoa só, se fica sustentando alguém que está assim, cai junto, gente. Não tem como. Então, ela precisa ter se a pessoa é sozinha com o marido, ou com o filho, ou com o pai, ela precisa de ter amigos, né, que sustentem ela. Quer dizer, não é um amigo sustentando, não é um sustentando, é uma rede de amigos que me sustentem, ou que venham dividir comigo esses momentos com essa pessoa. Tirar essa pessoa desse convívio, aos poucos também. Porque se um dos gatilhos, né, um dos detonadores dessa depressão é o estresse, e o estresse, fizeram vários como se diz, estudos em laboratório com ratos. Se você coloca um rato numa determinada quantidade de estresse, ele acaba se deprimindo e ele se esconde e não vai mais atrás de comida. Tá? Ele se deixa morrer, literalmente. Então, cada cérebro lida com esse estresse de uma forma, né? Então, tem gente que volta da guerra e não consegue mais tirar a guerra de dentro de si, e outras pessoas conseguem voltar à vida normal. Então, não é que um é fraco e o outro é forte. É que um lida de uma forma e o outro lida de outra. E não precisa ser uma guerra, às vezes pode ser um trauma pequeno para uma pessoa que esteja bem, e que não seja um trauma pequeno para quem não está bem. Então, a gente não pode avaliar e dizer fulano é fraco, Beltrano é forte. A gente não sabe, cada cérebro se cabeia de uma forma diferente, né? Então, a gente precisa criar essa rede para que cada um vá sustentando e cada um vai trazendo um pouco de sopro de vida para essa pessoa, até começar a descobrir o que pode automotivar essa pessoa. Porque qual é o grande problema, e é o que a gente viu na pandemia, né? Se quiser falar, Tati, fala, porque senão eu vou ficar falando sozinha aqui. Não, o que eu gostaria de falar, onde entra o autoconhecimento aí, nisso que ela está falando, que é uma frase até de Vera Calvé, que é a nossa mestra, fundadora, né, do Método Racho, criadora do Método Racho, que ela falou, né, sobre a inteligência emocional. O grau de inteligência emocional depende do quanto nós somos complicados ou nos simplificamos. Ou seja, quanto mais autoconhecimento você tem, mais você se simplifica, mais você aprende a lidar com o que você sente. E uma vez que você aprende a lidar com o que você sente, isso é ter inteligência emocional. E essa inteligência emocional, quando você aprende a lidar com o que você sente, você aprende sobre você está aprendendo sobre o outro.
Então, tudo o que ela falou, né, de você ter uma escuta, de você poder acolher, de você poder conversar, de você poder se relacionar, de você conseguir ter uma rede de apoio, você ter amigos, vai depender do quanto esse relacionamento de você com você está bem ou não, que é o primeiro e mais importante relacionamento. E aí onde entram as ferramentas de meditação e de autoconhecimento. Claro, estamos falando de meditação Rashwa, né? Que são meditações voltadas para o autoconhecimento. Então, se uma pessoa ela está bem, ela pode ficar melhor, ela pode ficar, né, cada vez se aprofundar nisso, para as pessoas também entenderem que autoconhecimento não é só para quando você está na dor, não é só para quando você está mal. Terapia não é só para quem está mal. Nossa terapia, inclusive, é psicoterapia de autoconhecimento que visa integrar essas bioenergias. Então, estamos falando de integração, de equilíbrio. Quem é que não quer ter uma vida equilibrada, não é mesmo? A Elo pode complementar. Porque o que acontece? Se você tá bem, você pode sustentar qualquer pessoa porque aquilo não te abala, né? Mas se você está fragilizado, qualquer coisa te abala. Por que teve tanta gente surtando literalmente na pandemia? Porque tudo que motivava essas pessoas estava calcado lá fora. No que eu tenho, no que eu faço, no que eu represento para os outros, como os outros me veem. Agora ninguém me vê. Agora eu não faço nada para ninguém, ninguém faz nada para mim. Quem sou eu? A motivação era Acabou. Se acaba a motivação não pode ser externa. Porque a motivação externa, ela acaba gerando... Eu acho que eu comi um mosquito. Ela acaba gerando... ela acaba gerando ela acaba gerando ansiedade. E a ansiedade vai gerar, obviamente, lá na frente, o estresse, né? Então, é você desenvolver essa automotivação, que é o que vai tirar essa pessoa, no fim das contas, desse lugar onde ela se encontra presa, entre o passado e o futuro, sem o tal do poder. A automotivação é o resgate desse poder, o que eu quero, para onde eu quero ir, o que eu quero fazer, e a tal da esperança, né, que eu estava lendo também hoje, que eu não sabia da Caixa de Pandora, que na Caixa de Pandora, quando acho que foi Zeus, eu já não lembro mais quem foi, abriu a caixa, dentro da caixa saíram todos os fantasmas, né? Todos os medos, todas as angústias, todas as tristezas, todas as coisas ruins. Mas dentro da caixa também estava a esperança, né? Então a gente tem que... O ouvir a dor é isso, é deixar sair todos os fantasmas, porque na hora que você fala sobre a sua dor, ela fica concreta. Você enxerga, você vê, e você vê que não é uma loucura da sua cabeça. Você traz aquele cenário que está, né, gerando na sua cabeça, que está vivendo, aquele filme de terror que você está vivendo, você traz para as outras pessoas verem também, e aí elas podem te entender, e aí elas podem te acolher, né? Mas essas pessoas precisam estar bem para acolher essa pessoa que não está bem, né? Porque você não pode ajudar um manco se você está de muleta, você tem que estar bem. Então, a primeira coisa é buscar o próprio equilíbrio. E buscar o equilíbrio é uma coisa muito... não é uma coisa... como é que se diz? É uma coisa simples, mas não é uma coisa fácil, né? O que a gente sempre fala. O simples não necessariamente é fácil. É porque chegar né? no equilíbrio é até fácil, mas sustentar não é. Olha, é um quebra-cabeça que realmente você, de casa, você tem que tentar... se conhecer primeiro para poder saber onde é que estão os seus medos, né? Pelo que eu entendi. Porque senão, aquele medo ele se torna um outro negócio, o outro negócio ele se torna um outro, e você não consegue identificar absolutamente nada. E aquilo pode causar uma confusão danada na sua cabeça, e aí, na hora de resolver isso, como é que faz? Como é que faz? Aí você precisa de uma ajuda realmente de uma profissional, para que possa pegar aquele rolo, aquele novelo de lã e ficar meio que tirando ele do problema. Gente, o setembro é um mês de conscientização e de reflexão por parte de toda a sociedade. Então, alguém ao nosso redor, como diz a Elo, pode estar precisando de ajuda,
não tem esse cartão amarelo que eu falei agora atrás ali do lance do rapaz, né, norte-americano do carro amarelo. E no ambiente corporativo, gente, também, mediante a incerteza de cenário econômico, alta taxa de desemprego, o dia a dia, aquelas loucuras todas que acontecem, aumento de combustível, alta competitividade. Quanta empresa tem isso? Olha, alta competitividade, busca de posição de destaque, esse negócio todo, enfim, tudo isso pode causar esgotamento psicológico, que é também uma das causas dos problemas que estamos falando, e ansiedade, depressão e a tal da síndrome de Burnout, que é uma coisa, gente, eu li sobre o assunto, eu fiquei pasmo, né? Você aí de casa pode estar no trabalho e tudo mais, não tem aquele reconhecimento, não tem aquele nada, e fica naquilo, e o trabalho é intenso, e vem um cara de pentelhar, e vem o outro querendo competir contigo. Gente, isso pode causar um problema danado. Eu não sei se a Tati ou a Elô podem explicar um pouquinho mais, e a referência do mês Setembro Amarelo em relação a essa síndrome. Você quer falar, Tati? Pode Não, falar. pode falar, você é a nossa Bom, convidada. o burnout simplesmente queima da mufa, né? Traduzindo em bom português, ou em linguagem, em gíria, burn é queimar, né? Queimou completamente. Você acelera de tal forma as suas frequências cerebrais que você literalmente, é como eu falo, que nem o computador, dá tilt, dá tilt. Você cria uma cicatriz no cérebro. E aquilo tem sequelas horrorosas. E uma delas uma das derivadas disso, uma das consequências pode ser a depressão, né? Pode não, provavelmente é. E que pode levar ao suicídio. Mas tem N outras sequelas muito mais sérias. Porque você vai indo, é como se fosse um burro de carga que ele vai levando. E à medida que ele vai subindo a montanha, você vai botando mais, você vai botando mais, você vai botando mais, você vai botando mais, você vai botando. Chega uma hora que o corpo não aguenta. O cérebro não aguenta. Aí, nesse caso, eu acho que aí a meditação é quase como uma necessidade de oxigênio. Porque você realmente precisa baixar barbaramente as suas frequências cerebrais e voltar para um estado que você esqueceu, que você precisa viver para estar vivo. Nossa, foi ótimo. Foi ótimo. Gente, você precisa viver para estar vivo. Então, para. Cara, eu tive um aluno que ele teve, tá? Aí eu falei assim, para tudo, que você tem que meditar. Porque desse jeito, a vida te deu um aviso. Ou você para e começa de novo, é que nem aquela coisa você tem uma parada cardíaca, né? Aí você faz aquele, como é que chama? Aquele negócio que faz assim? Eu não sei o nome. Desfibrilador. Pois é, você bota o desfibrilador aqui no coração, e aí você volta de novo, mas aí você volta numa batida normal, né? Harmônica, vamos dizer assim. Quando você chega em burnout, você está em frequências gama, não é nem mais beta, você está em frequência gama, disparando o neurônio para tudo quanto é lado. É o samba do crioulo doido na festa de São João, no meio da Sapucaí, entendeu? A véspera do apocalipse. É uma coisa de maluco, né? Se a pessoa não para, senta e fala, você precisa estar vivo para continuar vivendo, a pessoa acaba queimando os neurônios e tem sequelas que não são reversíveis. E tem pessoas Esse é o grande problema. Tem pessoas que têm características muito interessantes, porque é uma qualidade da pessoa ser uma pessoa de ação, uma pessoa que pega e faz. E geralmente essas pessoas, elas atravessam a ponte, a qualidade delas levam ela para esse outro lado. Que a pessoa é uma pessoa de tanta ação, é uma pessoa que tem uma característica de resolver, uma pessoa ativa, então ela, por mais que esteja pesado, ela não para. Ela continua, ela quer resolver e ela vai querer bater meta, ou ela vai. Então ela vai. Então, essa qualidade dela acaba sendo a própria autossabotagem da pessoa, porque ela não consegue perceber quando parar.
Quando eu preciso parar, né? Uma pessoa também que assume uma liderança que vai, ela não percebe esse momento. E ter essa percepção é muito importante. E aí vem a importância do autoconhecimento, de você perceber o limite, o quanto você pode dar naquele momento. Isso é extremamente importante, porque se você não entende esse limite, vai chegar uma hora que vai doer. E aí é o que a gente falou do início da live. Doeu, gerou um estresse, gerou um trauma, aquilo vai ficando ali, de repente, guardadinho. Uma bela hora aquilo pode detonar e a gente não sabe como você estará lá na frente para lidar com aquele trauma que ficou escondido lá atrás. Pode ser tarde até demais, né? A pessoa pode já não ter mais, saber como é que vai resolver o problema. Exatamente. Dependendo da pessoa, dependendo do estágio, sim. E muitas vezes a pessoa, o burnout é o quê? A pessoa é levada mentalmente à exaustão. Ela vai à exaustão. Então ela dá, é como se você estivesse sugando tudo que você tem. Chega uma hora que você não tem mais nada para dar. É quase uma lobotomia ali da pessoa, né? E quer dizer, quanto mais ativo, capaz você é, mais você, como é que se diz, extrapola esse limite. Quer dizer, você corre mais riscos, né? E essa pressão do burnout, ela é uma pressão que muitas vezes a pessoa não consegue, se você tem normalmente ela é associada ao ambiente de trabalho, né? Porque você tem essa pressão de se você não bater meta, que hoje em dia é tudo bater meta e não sei mais o que, se você não tomar conta do seu lugar, o outro vai tirar. Então, quer dizer, é uma competição horrorosa, quer dizer, não é um trabalho que não tem nada de saudável, né? Ah, mas ele paga as minhas contas, ele paga as suas contas e o seu funeral também, né? É custo, né? É uma coisa de você parar para pensar. Não, tem horas que você tem que parar para pensar. Se eu estou me matando para viver, gente, tem alguma coisa que está errada. Porque tem outras pessoas que estão fazendo a mesma coisa que eu e que não estão como eu estou. Então tem alguma coisa errada. Eu que não me dou com esse tipo de trabalho, eu que não lido com esse tipo de pressão, eu tenho que entender isso. Porque eu não posso começar a levar isso, eu posso dizer até, eu como experiência própria já vivi isso em 1900 e alguma coisa, em 1980 e muitos. Eu trabalhava num lugar que eu tinha que trabalhar, olha só, não tinha, estava começando o fax, a gente ainda passava telegrama, vocês verem que faz tempo. E trabalhar com isso era uma coisa, para mim, muito estressante. Muito estressante. Quando eu tinha que trabalhar nesse lugar que tinha que passar fax e tinha que receber telegrama, transmitir telegrama, essa semana era a pior semana da minha vida. Né? E eu me lembro que eu passei uma semana assim, de várias semanas assim, e fui passar o carnaval fora. Fui passar o carnaval fora em Petrópolis, na serra, cheio de passarinho, barulhinho de folha caindo, não sei o quê. O estresse era tamanho, mas era tamanho que o passarinho cantava e para mim eu levantava que o fax está entrando. O fax está entrando. O barulho do passarinho era barulho de fax para mim. Olha isso. Você vê o nível que uma pessoa pode chegar. Né? A minha sorte é que eu logo depois saí do emprego, né, que acabou o contrato, com a graça de Deus, né, e voltei a ser uma pessoa normal. Mas, se eu continuasse naquilo dali, eu não sei. Eu provavelmente ia ter um treco daqueles, porque eu não estava lidando com aquilo. Bem, gente, entendeu? A pessoa pode ficar doida, ficar louca, né? Tipo, caramba, pegar um lugar onde tem passarinho, onde tem riacho e tudo mais, ficar lembrando do trabalho, inclusive ouvindo, né? Tendo audições de coisas do trabalho, coisa doida. E, olha, gente, acontece mesmo. Olha, a estatística diz que é o seguinte: síndrome de Burnout, que a gente está falando, é um dos casos, né, que são revelados durante o Setembro Amarelo, para a gente poder tomar cuidado, para a gente poder olhar com mais critério. É uma doença que já consome 3 a cada 10 brasileiros. 3 a cada 10 brasileiros.
Essa estatística veio do Ministério da Saúde. A síndrome já está classificada como distúrbio emocional que apresenta sintomas de exaustão extrema, como muito bem exemplificou a Elo por aqui. Olha que coisa, gente. Olha, Setembro Amarelo, a gente pensa logo em suicídio, pensa logo em várias coisas, mas antes de pensar no suicídio, vamos procurar as causas e a gente vê umas síndromes como essa, vê alguns casos como a gente, como por exemplo a Tatiana e a Elo podem viver isso no dia a dia com os seus clientes, o que eles contam e tudo mais, e elas ajudam através da meditação, através do autoconhecimento. A meditação, como muito bem vocês falaram, ela previne justamente o cérebro da gente para poder dar aquela acalmada, aquela baixada naquela frequência, para você poder ficar bem e voltar ao seu trabalho, voltar ao seu estudo, voltar ao seu dia a dia, né, com a família, enfim. A família é importante para poder ver quais pessoas estão precisando de ajuda. Ouça as pessoas. Gente, olha que aula que a gente está tendo aqui. Eu tenho que agradecer, olha, a Nilda Teixeira Coelho, o Léo Cardoso, a Carolina Maestrangelo, Cris Guerra, Beleza e Benevides, o Evandro Ferreira, a Mari dos Santos, o Adriano, o Anoé, o Biratá e a Mamura, Leonardo Silva. Olha, eu quero mandar um beijo carinhoso para Evelyn Pagung. Beijo, querida! Tá grávida, eu tô sabendo que a família vai aumentar, a família Pagung. Parabéns, vai ser titia Tatiana, parabéns, parabéns. Eu quero saber um pouquinho também do Instituto Rasco, em relação ao Setembro Amarelo. Vocês estão sendo drasticamente procurados para meditação. A Tatiana está com um projeto lindo, maravilhoso, de meditação aos domingos. Olha, a minha esposa é fã, Denise é fã. Ah, meu Deus, perdi a meditação, mas vou ver. Tal, sei que teve um dia que a gente viu ao vivo, um do lado do outro na cama assim, acabamos de acordar e está lá a Tatiana trazendo para a gente. Foi muito bacana, muito bacana. E quando a gente vê depois também, né? E fica vendo depois, vê 2, 3 vezes, porque serve para qualquer momento, hein? Se você não consegue acompanhar no domingo de manhã, que é bom, que ali a Tatiana, ela responde os comentários e tal, né? Brinca, fala um pouco com você antes e tal, conversa um pouquinho. Se você não conseguir, você vê depois, vê depois. São ali métodos para você meditar. Tatiana, fala um pouquinho desse trabalho que você está fazendo aí. Aliás, tem live à torta e à direita. Tatiana está cheia de live. Conta pra gente, vai. É porque todo ano sempre fazemos essas temporadas de live, né? Em 2020 começamos, eu aqui, né, em São Paulo, a Elo na Argentina, fazendo essas lives para ajudar essas pessoas em casa. Aí, ano passado, fizemos eu, a Elo e um amigo nosso, Walter, né, o Dr. Walter, que já passou por aqui também. Maravilhoso. Falamos sobre temas mais emocionais. E aí, esse ano, as pessoas me pediam muito, poxa, Tati, faz live narrando meditação. Aí eu conversei com ela, eu falei, pô, o que você acha? Eu vou fazer umas lives assim. Aí ela falou, poxa, bacana, faz sim. Aí ela tá com a ideia também de fazer em espanhol, né, para o público latino aí. E aí eu comecei, já fiz 4 semanas. Quem estiver assistindo e quiser, busca ali no meu perfil, né, no perfil do Instagram, o link para o meu canal do YouTube. Aí é só se inscrever no canal e assistir as lives anteriores. E no próximo domingo eu vou fazer uma meditação para que você possa praticar essa meditação antes de dormir. Então, sempre que você quiser, antes de dormir, você vai praticar essa meditação. Então, eu vou falar um pouquinho, né, desse ritual que é ir dormir, né? Algumas dicas para que a pessoa possa ter uma noite de sono um pouco melhor. Tem jeito sempre, tá vendo? Olha só, que coisa boa. E olha, a meditação é super, super, super relaxante. Super. Mas fora fez... live, sempre colocamos nos nossos canais, tanto no meu quanto do Instituto Racho Argentina, tem o Racho Cabo Frio, Racho a Barra, nós sempre estamos colocando textos, vídeos, essas pílulas de consciência. Eu também criei um novo canal no Telegram, que é uma ferramenta nova para mim. As pessoas também encontrarão o link no meu perfil do Instagram, que é só clicar lá para entrar, porque é um canal de meditação e autoconhecimento, ou seja, é levar para o máximo de pessoas essas informações, desmistificar a meditação, o autoconhecimento e entender de fato
como é importante. Eu acho que, para fechar, eu gostaria muito, muito de falar, gostaria que a Elô comentasse também sobre a importância desse autoconhecimento para os pais, para a família, porque existem pessoas que querem, né, tirar a vida por conta de um trauma recente que ela não consegue lidar, mas a maioria desses traumas acontecem na infância e na adolescência. Então, a importância desse pai, dessa mãe, ter autoconhecimento, ou estudar sobre, ou ler sobre, para que ele possa identificar isso naquela criança, naquele adolescente. Porque hoje em dia, a criança talvez seja até mais fácil de observar, mas um adolescente, geralmente, ele fica mais isolado. Ele já começa a entrar numa fase não muito comunicativa, não verbal, e aquele pai, aquela mãe não sabe o que está passando naquele universo interior. E como a Elô mencionou, a idade do suicídio está cada vez menor. Infelizmente, já tem suicídio na infância. Então, esse pai, essa mãe, tendo mais percepção de si, ele vai ter mais percepção dessa criança, desse adolescente, e colocar essa criança e adolescente para praticar alguma coisa também. Fala um pouquinho, Elô. Tá, eu vou falar um pouco, até isso, uma coisa que ontem eu estava falando para um aluno, né, que o filho, eu acho que o filho está com depressão, só que ele ainda não identificou como depressão, porque como ele não está deitado numa cama, então a pessoa não identifica isso como depressão. E o que acontece? Às vezes os pais, né, às vezes não, a maior parte das vezes, eu acredito, os pais querem o melhor para os seus filhos, sempre, né? Pais sadios, né? Querem o melhor para os seus filhos. Só que é o melhor que eles consideram melhor, não o que o filho considera melhor. E às vezes isso entra em choque, porque essa criança não é escutada, esse adolescente não é escutado, e ele não consegue corresponder, ou ele até tenta corresponder à expectativa do que os pais consideram melhor. Mas aquilo não se encaixa no que ele quer. E como ele não se conhece e ele não sabe outra alternativa, para ele existem duas. Ou não fazer aquilo e não fazer nada, ou fazer aquilo que ele não quer, mas os pais querem, e ser querido por eles. Entendeu? Então, o autoconhecimento é muito importante para os pais, fundamental para os pais, para que eles possam entender qual é a necessidade dessa criança. Porque o que eu penso que seja melhor para você, não é o melhor para você. Né? Então, é começar a entender, para poder, essa escuta que eu falei lá no começo, de escutar a dor, de escutar a necessidade do outro, o caminho do outro. Por exemplo, a gente vê muito em filme, só para ilustrar bem, né? Vou dar um recente esse filme que ganhou o Oscar esse ano, que a menina cantava e os pais eram surdos, que eu não lembro o nome do filme, mas acho que todo mundo deve ter visto. Uhum. Os pais tinham uma dificuldade muito grande de entender que a menina queria cantar porque eles não entendiam o canto, porque eles eram surdos. Né? Isso é uma coisa bem pontual e fácil de entender. Agora, um pai que é matemático, uma mãe que é engenheira, e o filho quer ser artista, eles não entendem. Ou pais que são artistas e o filho quer ser um nerd, eles também não entendem. E por aí vai. A gente pode ramificar para N outras coisas. Quer dizer, o que deu certo para mim, não necessariamente vai dar certo para o outro. Né? Mas tem que saber lidar, porque eu aprendi a lidar. Eu estou projetando a minha frustração no outro, entendeu? E por isso que o autoconhecimento é importante, para entender o quanto eu quero, o que eu preciso, as minhas cicatrizes, para não projetar as minhas cicatrizes no meu filho, que não tem nem capacidade cognitiva para lidar com essa mochila, como a gente diz aqui em Buenos Aires, você está me entregando. Né? Então, buscar o autoconhecimento é fundamental para você criar uma família harmônica. A mestra sempre me dizia, logo no começo, logo que eu cheguei para aprender a meditar, que ela dizia assim, você precisa estar bem na sua casa. Eu falei, mas por que eu preciso estar bem? Por que os outros não podem estar bem ou estar mal? Né? Porque a casa gira em torno da mulher. A mulher é como se ela fosse, sabe a hélice do liquidificador. Então, se a hélice está fora do eixo, a casa está fora do eixo.
Então, o autoconhecimento te leva para o eixo. E na hora que você está no eixo, a casa entra no eixo, mesmo que as pessoas estejam fora. Porque você está bem, então você dá o tom, você dá o ritmo de como essa banda toca. Entendeu? Você não controla a banda. Você simplesmente dá o tom, que é diferente, porque controlar dá trabalho, estressa, pode causar burnout e pode querer que você se mate porque você não consegue controlar as outras pessoas, né? Agora, você ter um equilíbrio para administrar os tons, os instrumentos, orquestrar como um maestro é outra coisa. Você está respeitando cada instrumento do jeito e na qualidade que ele toca, entendeu? Agora, olha, esse pai e essa mãe identificando tudo isso, ótimo. Mas mesmo sem identificar, criança pode aprender meditação, adolescente pode aprender meditação. Nós ensinamos, deixa aqui a mensagem, porque não é fácil você achar, de repente, um curso de meditação infantil e para adolescente, porque é uma ferramenta tão bonita, né, na infância, porque ela vai crescendo, tendo essa educação emocional, não perdendo contato com essa essência, com quem ela é, para que ela não caia desde muito cedo já nessa comparação. Essa competição do burnout lá no adulto começa lá na infância. Então, essa criança crescendo, aprendendo o valor que ela tem, quem ela é, o que ela gosta de verdade, quais são suas dificuldades, seus potenciais, suas qualidades, ela não vai ficar se comparando, ela não vai ficar competindo, ela sabe o que ela quer e onde ela vai querer chegar. Então, é muito importante aprender desde cedo esse autoconhecimento. Quanto mais cedo, melhor. A gente melhor para prevenir também, né? Para prevenir muita coisa. Não, porque o negócio é o seguinte: quanto mais cedo, a criança se conecta muito rápido, ela aprende muito rápido a meditar, ela entende muito rápido, porque ela não passa pelo entendimento mental, passa por aqui, né? O que a gente sempre ensina tem que passar por aqui, tem que passar pelo sentir, né? E como ela não se desconecta, porque ela começa a se desconectar do verdadeiro ser dela a partir dos 7 anos. Mas se ela está ali, começa com 7, 8 anos, ela não se separa de quem ela é nunca. Porque o que faz a gente se estressar, querer agradar o outro, querer competir, querer prejudicar, inveja, ciúmes, o que você quiser falar, toda essa motivação externa é tudo falta de conexão consigo mesmo. Né? Porque eu estava começando a escrever o texto que eu não consegui desenvolver, todos os nossos sentidos estão virados para fora. O olho está para fora, o ouvido é para ouvir os sons, a gente sente o gosto daquilo que a gente bota na boca, a pele sente as coisas, é tudo virado para fora. Então a gente não é ensinado, nem na escola, nem dentro de casa, nem em templos, em coisa nenhuma, a observar-se, o que eu quero, como isso chega para mim, como eu sinto isso, eu posso ou não posso lidar com isso, eu conheço os meus limites, isso é que é autoconhecimento, é saber até onde eu posso ir para eu não passar desse limite, para eu não entrar e criar essa cicatriz, esse estresse, esse ponto de curvatura que pode gerar um monte de consequências ruins. Né? É nunca se despegar de você mesmo, do seu verdadeiro eu, do que você veio fazer nesse planeta, né? De quem você é, qual é a luz que você veio brilhar. Não é você ser mais um nesse, né, para fazer TikTok ou YouTube ou não sei o que lá. É você brilhar a sua luz, porque todos nós somos luz. Só que a gente esquece disso. E a gente acha, então, que a gente é um office boy, que a gente é um mecânico, que a gente é um médico, que a gente não é a nossa profissão. A gente esquece que a gente tem uma alma, e essa alma dá vida a esse corpo. Né? E a nossa função, né, com esses cursos, é fazer com que essa criança nunca perca essa conexão com quem ela verdadeiramente é. E a gente faz isso de uma forma super lúdica, super divertida, com vídeo, com historinha, com meditações, com exercícios, né? Com pegadinhas, com um monte de coisa. O negócio é bem, né? Foi crescendo, a gente criou milhões de histórias, milhões de vídeos. A gente não fez outra coisa nesses últimos 3 anos a não ser criar tudo isso, né? E a gente
E a gente tem tanto isso em português como em espanhol, né? Quer dizer, toda a comunidade latino-americana aí pode usufruir disso. E funciona, o mais interessante é que funciona muito rápido, tanto com criança quanto adolescente. Muito. É impressionante. Impressionante. Olha, o trabalho de vocês é belíssimo, realmente. Olha, e gente, para você que ainda não acompanha, é difícil você que está aqui na live não acompanhar. Se você não acompanha, você está perdendo, viu? Olha, tem o perfil da Tatiana Pagundes, legal. Tem o perfil da Rashua SP, Rashua, Rashuah, SP. Aí tem um underlinezinho lá, SP. Lá onde a Tatiana está lá em São Paulo. Mas tem também a galera que está na América Latina lá, que quer falar em espanhol. Olha as postagens em espanhol maravilhosas no Rashua, mesma coisa. Rashua, Argentina. Está lá a Elo, com um bocado de coisas legais. Olha aí, meditação. Ela fala sobre... Eu adorei o lápis de cor, Elo. Adorei o lápis de cor. Gente, para você que ainda não viu, vai lá. A história é dela. Vai lá. Vai lá. Ninguém é igual a ninguém, hein? Ninguém é igual a ninguém. Já vamos começar assim. Gente, tem muita coisa bacana, muita coisa legal. Depois dessa live, vai lá. Confere lá o perfil delas. Converse com elas também pelo também online, tá? Não tem problema nenhum. Elas atendem online, elas falam com você e também trazem para você todas as informações sobre cursos, meditações e tudo mais que elas fazem. Olha, eu só tenho a agradecer, estamos chegando no finalzinho aqui dessa live, agradecer novamente a Elo Aragão, pela presença novamente aqui na Rede Relâmpago. Eu fico com o coração completamente assim, feliz quando a pessoa vem 2 vezes aqui, olha, como convidada, aceita esse trabalho de qualidade que ela faz, ela vê que também a gente faz um trabalho aqui de muita qualidade e muito respeito com os convidados, enfim, com os participantes, com os especialistas. Elo, tenho que te agradecer. Em espanhol, gracias mucho. Seu beijo, você manda para quem? Eu acho que meu beijo eu mando para você. por essa oportunidade de poder chegar a mais pessoas, porque a campanha do 7 de setembro é ótima. Falha nossa. A campanha do Setembro Amarelo é justamente essa coisa. Vamos desmistificar, vamos falar disso, né? Vamos falar, tem uma expressão em inglês, vamos falar do elefante na sala, porque tem um elefante na sala, e não vamos mais ignorar isso, porque não dá mais, porque isso já virou uma coisa mundial, que vai aumentando ano após ano, e a gente não pode mais deixar de falar disso. Então, o meu beijo vai para você, de muitíssimas gracias por esta oportunidade. Muito obrigado, eu que agradeço. Tatiana Pagundes, agradeço por ter trazido esse tema maravilhoso também para a gente, poxa, para a gente poder conversar um pouquinho e poder ajudar muita gente. Tenha certeza absoluta que a gente ajudou. Meu beijo, querida. Eu mando beijo para você também, a minha mãe que está assistindo, a todas as pessoas que assistirão depois no canal do YouTube. O Saúde, etc. está lá na Rede Relâmpago também no YouTube, para que você assista depois, fica também no Instagram. E eu gostaria de fechar essa live com o texto que a Elo trouxe, aquele texto que ela não lembrou o nome do autor, mas aquele parágrafo ele realmente resume. Pode ler de novo? Posso. Peraí, que está na outra folha. Peraí. Um minutinho. Eu fico devendo o autor, depois é um pastor americano. Um homem pode viver 40 dias sem comida, 3 dias sem água, 8 minutos sem ar, mas só 1 segundo sem esperança. Ou seja, não deixa morrer. Já dizia o samba lá. É verdade. Gente, tem jeito. Basta conversar e aqui você tem a certeza, você tem
3 amigos aqui, 2 especialistas que vão simplesmente te abraçar e pegar lá, ó, e pegar aquele novelo de lã lá. É muito legal quando é dia do psicólogo, que tem aquele novelão lá, e ele tenta isso, ele faz e tal, tudo mais, vocês fazem um trabalho belíssimo. Isso, inclusive no Instituto Rasco. Visitem lá o perfil e conheçam mais o trabalho delas, que é sensacional. Gente, um beijo para todo mundo, uma excelente noite. E eu repito sempre, olha, para você que ficou com o dedinho passando para lá, para cá, a Tatiana adora. Fica passando o dedinho lá e tal, tudo mais. Tati, o que acontece? A pessoa está pensando que isso aqui é uma live. E é live. Não, aqui é mais que live. Compartilhamos conhecimento. Isso mesmo. Tchau, tchau, pessoal. Excelente noite para todo mundo. Valeu. Obrigado.